Boa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus possa estar no seu coração nessa noite. Amém? Eu tenho certeza que você, ao olhar a chuva que está caindo lá fora, pensou assim: será que vai ter alguém na igreja hoje com essa chuva? E tem, e não são poucas, né? E não há lugar melhor de se estar do que na casa de Deus, para agradecer pela vida de pessoas tão especiais, que são as nossas queridas mães. Não só as que estão presentes, mas iguais à minha, por exemplo, que estão distantes, mas que também já foram, serão homenageadas, e que a graça de Deus esteja sobre cada uma delas nesse momento, em nome de Jesus. Nós vamos abrir a Bíblia, mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos, para que nós possamos orar, e desde já agradecer a Deus pela alegria de nós estarmos na casa dele e também estarmos juntos. Vamos orar? Maravilhoso e eterno Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos e agradecemos a Ti pela alegria que temos de estar na Tua casa, de estar na Tua presença e, acima de tudo, celebrando uma data, um momento, um dia tão especial. Um dia onde paramos as nossas atividades, dedicamos tempo de qualidade, dedicamos um presente, uma lembrança, palavras de amor e carinho a pessoas tão especiais, pessoas essas que são as nossas mães. Que desde já o Teu Espírito esteja sobre cada uma delas, cuidando, recebendo, acima de tudo, em Seus braços de amor e carinho, dando sabedoria para que conduzam não só a sua vida, mas também as suas famílias, Pai. Que o Teu Espírito permaneça aqui conosco. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos meditar na Bíblia sobre as nossas mães, mães que edificam gerações. E quando você pensa em geração, você lembra um pouco do passado. A minha mente ela foi levada a refletir um pouquinho. Primeiro, onde surgiu essa data que hoje nós celebramos? Você sabe? Por que nós celebramos o Dia das Mães? De onde surgiu essa ideia? E o primeiro Dia das Mães celebrado iniciou lá em 1909, mas tornou-se um decreto oficial em 1914. Uma mulher chamada Ana Chaves decidiu homenagear a sua mãe. E essa homenagem que ela fez tomou toda a América e chega ao Brasil em 1932, com o decreto de Getúlio Vargas. Um presidente que pode ser colocado como alguém muito importante nos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ele chegou a dizer que as mães são tão importantes, pois as mãos de uma mãe embalam os berços, mas também embalam o mundo. A mão da mãe que embala o berço, embala e também direciona o mundo. E nós paramos para ver que toda vez que nasce uma criança, também nasce uma mãe. Toda vez que uma criança é adotada e passa a fazer parte daquela família, nasce também uma mãe. Desse ponto de vista, eu quero que você seja levado a refletir comigo sobre algumas coisas que a sua mãe dizia. A minha mãe dizia. E aqui nós vamos ter a grande maioria de pessoas que ouviram frases das suas mães. Eu quero trazer aqui algumas frases que embalaram a nossa juventude, embalaram a nossa adolescência e até os dias de hoje. E aí você não vai precisar levantar a mão para dizer que a sua mãe dizia isso, porque o seu rosto ele vai mudar na hora que você ouvir essa frase. Combinado? A primeira frase que as nossas mães costumavam a dizer, e quem sabe até os dias de hoje dizem, é a seguinte: eu vou contar de 1 até 3. O que isso significava? Olha, ninguém levantou a mão, mas todo mundo sorriu. Olha, meu filho, eu vou contar de 1 até 3. Algumas usam isso até os dias de hoje. E aí ela começa com o primeiro número de uma maneira assim, bem tranquila. Ela diz assim, olha, 1. E eu me lembro que nesse 1,
As pernas do menino já se tremiam todinha. Mas o que sua mãe queria dizer com isso? Será que ela estava querendo só lhe dar uma lição de moral ou simplesmente te advertir? Na verdade, as nossas mães estavam trazendo a mim e a você um princípio básico, precioso, de obediência. Mas não era uma obediência no futuro, uma obediência comum, era uma obediência o quê? Imediata, na mesma hora. Quando sua mãe estava dizendo para você, olha, eu vou contar de 1 até 3, ela estava dizendo a mim e a você que a obediência está acima de tudo. Abra sua Bíblia. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Vamos abrir nossas Bíblias. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. O que a Bíblia fala sobre obediência? Primeiro Samuel, capítulo 15, o verso de número 22. Se você encontrou aí na sua Bíblia, diga amém. Podemos ler juntos? Leia comigo na sua Bíblia e diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Samuel está trazendo aqui a mim e a você o princípio de que a obediência é mais importante de todo e qualquer sacrifício. Obedecer está acima de todo e qualquer sacrifício. Como a gente aplica isso para o nosso dia a dia? A maioria de nós, dos que estão aqui, presentearam a sua mãe. Hoje, nos dias que se passaram, deram um pix, deram um presente, uma lembrança em especial. Os shoppings ontem estavam lotados de pessoas que deixaram para a última hora, para comprar a lembrança, não passar esse dia em branco. Mas o que adianta nós presentearmos as nossas mães e termos, quem sabe, um ano inteiro de desobediência? Você percebe que nada adianta? Que o obedecer, ele vem muito antes de tudo aquilo que nós podemos fazer? O obedecer, não somente para a mãe, e aí trazendo agora para Deus, é um princípio que nós devemos levar para toda a vida. Obedecer a Deus está acima de tudo. E quando as nossas mães diziam: olha meu filho, eu vou lhe dar até 3 segundos, ela estava nos ensinando um princípio também que está na palavra de Deus. Apesar de ser um pouco tempo de reação, mas ainda ela estava nos ensinando o princípio de que o obedecer era o melhor caminho. E de que ela, por mais que fosse rápida, ela não desistiria de nós. É o mesmo princípio que Deus nos deixa na sua palavra. Ele jamais desiste dos seus filhos. E muitas das vezes essa frase ela era acompanhada de outra frase: meu filho, eu quero que você seja gente na vida. Eu quero que você seja um homem que preste, uma mulher que preste. É por isso que eu estou te corrigindo. Quantas vezes Deus conta de 1 até 3 para mim e para você? Quantas vezes Deus ele olha para mim e para você e diz: meu filho, eu vou contar de 1 até 3. E a misericórdia dele se renova na nossa vida diariamente. Você percebe que o obedecer é um princípio que vem de Deus? E isso não é só obedecer os pais, mas obedecer também a Deus. A outra frase que você também já deve ter ouvido da sua mãe, com certeza essa frase 100% dos que estão aqui ouviram. Ela olhava nos seus olhos, você chegava com uma proposta mirabolante de um lugar, um evento, um aniversário, uma festa, uma saída com os amigos, e aí ela olhava para você e dizia assim: meu filho, você não vai. Aí você olhava para ela e dizia: mãe, mas todo mundo vai. Ela olhava nos teus olhos e dizia o quê? Mas você não é todo mundo.
Não vou pedir para levantar a mão quem já ouviu, porque essa frase ainda é usada nos dias de hoje. Meu filho, você não é todo mundo. Será que ela estava querendo somente implicar com seus amigos, implicar com a sua saída, implicar com o seu evento, com a sua festa, com o seu bate-papo? Ou será que ela queria lhe ensinar um princípio também que é eterno? Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 1. Provérbios 1, 10. Provérbios capítulo 1, o verso de número 10. Se você encontrou aí na sua Bíblia, diga amém. Vamos ler juntos? Provérbios 1, 10 diz assim: Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Aqui nós vemos um pai dizendo, Salomão, um homem escrevendo esse texto, mas talvez se fosse uma mãe ela diria: meu filho, se os maus, se os pecadores querem te seduzir, não ceda, porque você não é todo mundo. Essa não é somente uma justificativa que as nossas mães nos dão para brecar a saída, a festa, o evento, a roupa, o namorado, mas é um conselho de sabedoria, de que nem sempre as pessoas que podem estar ou estariam ao nosso redor eram pessoas boas, eram pessoas que iriam acrescentar alguma coisa à nossa vida. E Deus, Ele diz que nós temos que tomar muito cuidado com quem estão ao nosso lado, quem está ao nosso lado, que amigos estão ao nosso redor, quais as amizades e relacionamentos nós estamos tendo. E é por isso que, por mais que o senso comum nos leve a acreditar que todos estão fazendo, não é porque todos estão fazendo que nós também iremos fazer. É por isso que ela dizia: você não é todo mundo. Outra frase que para alguns aqui já se tornou uma realidade: meu filho, um dia você vai saber o que é ter um filho. E um dia você vai saber o que é amar uma criança. Você já ouviu essa frase? Tem alguns que repetem até hoje, né? Mas será que essa frase, esse conselho da mãe, é simplesmente uma praga que ela estava jogando sobre o filho? Para que o filho pagasse por todos os pecados? Para que o filho soubesse a dor, a tristeza de ter talvez um filho desobediente? Ou será que a sua mãe, a minha mãe e as nossas mães estavam nos ensinando mais uma lição? Vamos abrir a Bíblia mais uma vez. Mateus, do capítulo 7, o verso 12. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, verso 12. Você achou na sua Bíblia? Podemos ler juntos? E aqui nós encontramos Jesus dizendo: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tudo quanto você quer que seja feito a você, você precisa fazer aos outros. Tudo quanto está ao seu alcance, você deve fazer como se fosse feito a você. Por mais que o meu e o seu coração seja tomado de arrogância, de soberba, quando a nossa mãe dizia: um dia você vai ter um filho, é para que você entendesse uma lição de empatia, de amor e também de sabedoria. Um dia você terá alguém que você vai amar acima de você mesmo. E não é esse o centro do Evangelho? Alguém que nos amou acima
de nós mesmos, que deu a sua vida no nosso lugar, que morreu no nosso lugar, o próprio Filho de Deus, que tomou o lugar que era nosso, se colocou em nosso lugar. Tudo quanto você deseja que seja feito a você, faça às pessoas que estão ao seu redor. E a última frase que eu quero trazer a você, frase essas que edificam as gerações e marcaram também a nossa infância e a nossa juventude. Nossas mães costumavam dizer: filho, eu só quero ver quando eu não estiver aqui, o que vai ser de você? Era carregada de um drama também, não era? Às vezes até chorava para dizer: olha, um dia vocês vão sentir a minha falta, e eu quero ver o que vai ser de você. Para alguns ainda dizia assim: não sabe nem lavar uma roupa, não sabe nem fritar um ovo, o que vai ser desse menino? Será que as nossas mães queriam dizer com essa frase? Ela não estava nos ameaçando da sua morte, mas a nossa mãe, ela estava nos ensinando algo muito importante: o valor da presença. E a presença vale muito mais do que um recurso que você pode ter. Os nossos filhos muitas das vezes não querem ser comprados, mas eles querem ter a sua presença. E as nossas mães que hoje têm os filhos um pouco mais crescidos, também não querem ser compradas com presentes, com dinheiro, mas querem também a nossa presença. E eu quero te dizer algo que talvez você já sabe, mas talvez não tenha lembrado disso. Querido filho que me escuta aqui nessa noite, as nossas mães não são eternas. Da mesma maneira que eu e você não somos eternos. As nossas mães não irão durar para sempre. Mas enquanto elas estiverem neste mundo, elas sempre estarão de braços abertos para nos receber. O que isso significa para mim e para você? Que infelizmente a morte vai chegar para todos nós. Aproveite cada segundo. Se você tem a sua mãe próxima, se você tem a sua mãe que mora próximo de você, e se você, igual a mim, que tem a mãe distante, faça de tudo para estar próximo, mesmo distante. Sabe por quê? Abra a tua Bíblia no último texto que iremos ler. 1 Timóteo 5, verso 8. 1 Timóteo capítulo 5, o verso 8. A minha versão diz assim, leia comigo. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que um descrente. Nós precisamos aprender o valor da presença, de cuidar dos nossos, de se preocupar com a nossa mãe, com o nosso pai, com a nossa família, pois o céu só será um lugar maravilhoso se todos os que nós amarmos estivermos lá, se a nossa família estiver lá. Mas você ainda tem a oportunidade de fazer isso ainda hoje. Você tem a oportunidade de orar por alguém que orou por você e ora diariamente. E essas são as nossas mães. Outras frases que nossas mães diziam: olha, filho, na volta a gente compra. Lá em casa a gente conversa, viu? Você não fez mais do que a sua obrigação. Então quer dizer que se todo mundo pula da ponte, você pula também? Você não vai sair daqui enquanto você não terminar. Eu já falei que não, e ponto final. E não venha com essa, não tem nem mais e nem menos. Eu não quero ouvir daqui nem um pio.
se você não guardar estas coisas, eu vou jogar tudo no lixo. Quantas vezes eu vou ter que te falar? Não é você que lava, né? Eu só vou falar mais uma vez. E para mim é a melhor de todas. Eu não estou te pedindo. Eu estou? Independente da frase, todas elas aqui se encaixam na minha vida, viu? E a maioria de vocês, todas também se encaixam na vida de vocês. Mas sabe qual é a lição que eu tiro de cada uma dessas frases? Independente da frase que as nossas mães utilizavam ou utilizam até o dia de hoje, todas elas trazem a mim e a você traços de amor e de cuidado. Essa frase que minha mãe diz até hoje, olha, eu vou falar só uma vez, às vezes ela repetia 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. E o que ela estava querendo dizer? Olha, eu vou falar só mais uma vez, mas se for preciso eu vou falar mais uma, até você aprender. Independente da frase que nossas mães utilizavam, independente das frases que a sua mãe falou para você, no final, todas elas têm um rastro de amor, de cuidado e de carinho. O que você tem feito para levar a sua mãe para o céu? Quais os esforços você tem realizado? Para que não só uma vez no ano ela saiba o quanto ela é especial para você, mas que diariamente ela seja reconhecida pelo que ela fez e pelo que ela faz por cada um de nós. Essas são as mulheres que nós temos ao nosso redor, falhas, pecadoras como nós, mas que receberam o privilégio do Senhor Jesus de gerar vida, de trazer vida ao mundo, de educá-lo e conduzi-lo até a Canaã celestial. Eu quero que você, mãe, se coloque em pé nesse momento. É você mesmo, mãe. Você achou que ia vir aqui, ia ouvir a oração e ia embora? A gente preparou uma lembrancinha para você, só para que você receba algo especial, mas mais especial do que essa lembrança que você vai receber, é a oração que nós queremos dedicar por você. E essa oração, ela não tem preço. Porque nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada uma de vocês. Mães que geraram vida, mães que até hoje cuidam dos seus pequenos. Minha mãe lá em casa, ela diz assim: meu filho, você pode ter a idade que você tiver, eu sou o caçula lá de casa. E aí ela me faz vergonha onde eu estiver. Ela diz assim: ó, você pode ser o pastor, você pode ter a idade que você tiver, você sempre vai ser o meu bebê, porque você é o mais novo. E aí eu já me acostumei com isso, porque não tem jeito, não vai mudar. Mas as nossas mães são a extensão do amor de Deus a cada um de nós nessa terra. E louvado seja Deus pela vida de cada uma de vocês. Você vai receber uma singela lembrancinha, em gratidão por esse dia tão especial. E aí nós vamos orar com você e por você. Tá bom? Aos filhos que estão aí ao redor, aos pais, depois que elas receberem, você pode também ficar em pé, para que nós possamos orar juntos por elas, mas orar também pela família de vocês. Somente aquelas que receberam, as que não receberam ainda, você não se levante. Isso, agora as que já receberam podem permanecer em pé juntamente com a família, para que nós possamos orar por vocês. E aproveite esse momento para dar um abraço, para dar um beijo, para dar um cheiro, dizer que ama, dizer que gosta, pedir perdão. Se você é marido e está do lado da esposa e ela é mãe, já pede perdão, diz: olha,
me perdoa, viu, mãe? E se você é filho, faça a mesma coisa. Mãe, me perdoa. Mas pelo quê? Peça perdão, pode ter certeza. Vamos orar? Abraça aí tua mãe, abraça a tua família. E vamos falar com Deus neste momento, em nome de Jesus. Fecha teus olhos, pensa no céu e vamos agradecer ao nosso Deus neste momento. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, grandioso Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade e pela sua justiça que se renova na nossa vida. Obrigado, Pai, por ter nos dado mulheres tão especiais, mulheres estas que, dentro da sua realidade, dentro do seu conhecimento, das suas possibilidades, fizeram o melhor para criar os filhos, para educar os filhos, para conduzir a família. E se hoje muitos de nós estamos aqui, agradecemos a Ti, Senhor, mas também agradecemos a essas mães. Mães essas que muitas das vezes nos corrigiam, nos ensinavam lições práticas, lições para a vida, lições eternas, de obediência, de compaixão, de amor, de carinho, de respeito, de obediência, e lições essas que nos acompanham na nossa caminhada, Pai. É por isso que nós te agradecemos, pela vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui, e das demais famílias que aqui estão representadas. Derrama teu Espírito sobre cada uma dessas mulheres. Derrama teu Espírito sobre as mães dos filhos que aqui estão presentes, mas que estão distantes deste lugar. Que elas também possam ser abençoadas pelo Senhor. Derrama também o teu Espírito sobre as mães que aqui estão e os filhos não estão. Que elas também possam receber a porção dobrada, Pai, do teu Santo e bom Espírito. Sabemos que através dessas mulheres, o Senhor conduz todas as famílias que aqui estão, juntamente com os pais. Mas que nossos esforços, nossos objetivos, nossos recursos, tudo possa ser direcionado, Pai, para conduzir a nossa família rumo a Canaã celestial, Pai. Pois lá, não mais nos separaremos dos nossos queridos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, viveremos, Senhor, a eternidade ao teu lado. E daqueles também que, infelizmente, suas mães já descansam no Senhor. Que a esperança do grande dia da tua breve volta conforte o coração de cada um deles também neste momento. De que esse mundo não é o fim, pois nós cremos que o nosso Senhor virá e não tardará. Nos despede, Pai, na tua paz, na certeza da salvação em Cristo Jesus. E tudo isso nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo. Dê mais um abraço, um beijo. Que Deus abençoe a cada mãe. Uma boa semana a todos em nome de Jesus.